Prezadas, prezados e prezades, eu queria conversar aqui com você sobre a animosidade que existe entre a Rede Globo de televisão, ou as organizações Globo em geral, e o Vasco da Gama, tá? Vamos falar sobre isso? Bom, gente, primeiro de tudo, há que se constatar: os Marinho, o Roberto Marinho e os filhos, são flamenguistas. E são flamenguistas doentes, né? Reza a lenda que certa vez houve um Flamengo e Vasco, que o Vasco estava jogando muito melhor que o Flamengo, e o Galvão Bueno, que também é flamenguista, ele disse assim: o Vasco vai amassando o Flamengo, né? E que o Roberto Marinho, que era vivo na época, ele ficou tão irritado que ele mandou demitir o Galvão Bueno, né? E que aí pessoas que eram próximas aos dois trabalharam ali para não se chegar a essa situação, e que o Galvão Bueno foi mantido. Mas que olhem ao ponto que Roberto Marinho era torcedor do Flamengo, né? E outra coisa, o clube, entre aspas, popular do Rio de Janeiro é o Flamengo, porque é o que tem mais torcida, né? Mas o clube do Rio de Janeiro que tem origens populares é o Vasco da Gama, né? Porque o Vasco da Gama foi o primeiro clube a montar time competitivo com jogadores negros, pobres e com profissões consideradas menos nobres, né? O clube da inclusão, o único clube grande do Rio de Janeiro que é da Zona Norte. Então o Vasco sempre foi uma espécie de pedra no sapato, né? Bom, posto isso, gente, nós não vamos negar que o time do Flamengo do final dos anos 1970 e início dos anos 1980 era um timaço, né? Nas suas diversas formações, a mais conhecida é a que foi campeão da Libertadores e do Mundo em 1981. Mas era um timaço, né? Particularmente eu considero o melhor time que eu vi na minha vida jogar, né? Mas que, em paralelo a isso, a imprensa, liderada pelas organizações Globo, puxava a sardinha mais pro Flamengo, isso fazia sim, tá? Não só o Roberto Marinho, mas sim o seu principal executivo, que era o Walter Clark, né? Que era flamenguista doente. Então, quando a gente fala aí, nós vascaínos falamos de Fla-Press, né? A imprensa rubro-negra, né? Isso não é mito, não. Isso é real, né? Que existe a Fla-Press, existe, né? Eu já dei um exemplo aqui em um vídeo de short que eu gravei nesses dias, né? Bom, o Flamengo ganhou do Chelsea aí de 3-1, jornal O Globo, né? Metade da página falando sobre a vitória histórica, foto colorida do Bruno Henrique, tudo isso, né? Quando o Vasco se classificou para a final da Libertadores em 1998, né? Um jogo épico lá no Monumental de Nunes contra o River Plate, que empatou o jogo, gol de falta maravilhoso do Juninho Pernambucano, né? O que saiu no Globo foi uma tirinha bem curta, sem foto, né? E em preto e branco, dizendo: Vasco empata com o River Plate no Monumental de Nunes e está classificado para a final da Libertadores. Dá para vocês perceberem a diferença de tratamento? Então a Fla-Press existe, especialmente as organizações Globo, elas pegam no pé do Vasco da Gama, né? Com todo o respeito ao Fluminense e ao Botafogo, né? O grande rival, até pelas origens populares do Flamengo, é o Vasco da Gama. Então existe isso. Isso é incontestável, né? Bom, lá nos anos 1990, o Vasco ganhou relevância no futebol brasileiro, montou excelentes times, né? Aliás, a partir do final dos anos 1980, né? Esse mérito não pode se negar ao senhor Eurico Miranda, que era vice-presidente de futebol. O Vasco ganhou relevância, ganhou protagonismo, e a Globo passou a conviver melhor com o Vasco, né? Passou a conviver melhor com o Vasco, apesar
da preferência pelo Flamengo absolutamente nítida, né? E aí, gente, o Eurico Miranda lá em 2001, né, na final contra o São Caetano, depois do Alambrado ter caído, aquela história toda, né, ele estampa na camisa do Vasco na final o logotipo do SBT. Cara, pra quem era torcedor vascaíno, como eu sou, e que critica a Globo por fazer tanto favorecimento ao maior rival, aquilo foi um delírio, foi um êxtase, foi um orgasmo, por tudo que você quiser. Mas as consequências daquilo foram trágicas para o Vasco da Gama. Absolutamente trágicas, né? Porque quem era o grande financiador do futebol brasileiro na época? E continua sendo, né? Organizações Globo. E aí as organizações Globo passaram a ter má vontade com o Vasco. E aí eu pergunto, elas estão erradas? Não, né? Quem tá errado é o irresponsável que deixa botar o logotipo do SBT na camisa do Vasco, né? E esse irresponsável se chama Eurico Ângelo Miranda, né? Mas então, até parece que nos últimos anos a relação se destensionou um pouco, né? O que é bom para nós vascaínos, né? Mas, enfim, eu acho que nós vascaínos devemos buscar um entendimento com a imprensa em geral e com as organizações Globo em particular, né? É, é claro que a Flapress existe, isso aí não dá para negar, mas é um dado concreto da vida com o qual a gente tem que lidar, né? Estamos aí construindo o novo São Januário, com quase 50 mil pessoas de lotação possível, né? Vamos fazer um Vasco grande de novo. Agora, para o Vasco ser grande de novo, o euriquismo não pode voltar, né? É por isso que tanta gente critica o presidente Pedrinho. Eu acho que o presidente Pedrinho é passível de crítica em algumas coisas assim, mas eu estou com ele porque manter o Pedrinho na presidência, reeleger o Pedrinho, o Pedro Paulo, nosso grande ídolo no time de futebol, né, é impedir a volta do euriquismo. O euriquismo é tudo que não pode acontecer no Vasco da Gama. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, gente, like aí no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe. E comente também. Se você puder, eu estou gravando aqui uma série sobre as duas novelas Vale Tudo, comparando uma a outra, né? Eu tenho 60 vídeos aqui, vídeos curtinhos, né? Os shorts, né? Menos de 1 minuto. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada, procura aqui nos vídeos do canal.